Simpósio. O dizimista. 36ª parte. 1. Por que é tão difícil aos pastores e líderes pregarem a simplicidade do Evangelho? 2. Por que é tão difícil aos pastores e líderes aceitarem o que a Bíblia ensina? Não sou contra os pastores, sou contra pastores que torcem ou manipulam a Bíblia para adequarem a seus interesses e assim alimentarem as ovelhas com as bolotas dos porcos que é a teologia. Infelizmente é verdade. Para quem conhece as sagradas letras torna-se impossível dar crédito a quem não crer e simplesmente manipulam para sua própria perdição. Ensine a verdade na igreja e terás inimigos. Ensines a mentira na igreja e será amigo de todos. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Gálatas 4, versículo 16. Ouvem-se os gritos dos pastores e o lamento dos chefes do rebanho, pois o Eterno está destruindo as pastagens, doutrinas falsas, deles. Jeremias 25, versículos 32 a 36. 1. Por que é tão difícil as religiões pregarem a simplicidade do Evangelho? 2. Por que é tão difícil as religiões aceitarem o que a Bíblia ensina? O verdadeiro dízimo e o cristão genuíno. Existe alguma relação dos cristãos odiernos em relacionado ao sistema dizimal? Teríamos hoje a mesma obrigação da devolução dos dízimos como na antiga aliança? Implicações quanto à sustentabilidade eclesiástica nos dias atuais. No entanto, alguns podem imaginar que a igreja sucumbiria se não cobrasse o dízimo, o que não é verdade. Do livro de Mateus até Apocalipse, as igrejas cresceram sem a ênfase neste recurso e muitas nos tempos modernos estão crescendo da mesma forma. Os apóstolos jamais pediram para as comunidades quebrarem a lei do Eterno dizimando em suas congregações e muito menos em dinheiro, quer fosse para eles ou para um líder do grupo. Também não houve tais ensinamentos para as comunidades de Roma ou da Ásia pelas cartas paulinas exortando os gentios trazerem o dízimo até a cidade de Jerusalém no templo ou nas congregações locais. Embora o dízimo seja bíblico, ele não é cristão. Jesus Cristo não o afirmou. Os cristãos do século I não o colocaram em prática. E por cerca de 300 anos o povo de Deus não o praticou. O dízimo não foi uma prática aceita em grande escala entre os cristãos até o século VIII. Viola, 2005, página 107. É importante salientarmos que naquela época de 30 a 330 d.C., não havia uma forma institucional ou denominacional da Igreja. Somente após o ano de 320 que Constantino ergue os primeiros templos para a comunidade cristã. Entretanto, existe um documento anterior que destaca o comportamento da Igreja primitiva nos primeiros séculos intitulada pelo nome de Didaqué ou Ensinamento do Eterno através dos 12 Apóstolos. Apesar de ser uma obra pequena com 16 capítulos, ela contém um grande valor histórico e teológico. O Novo Testamento era apenas uma questão de tempo para ser escrito. Assim como os demais discípulos, o apóstolo Paulo possuía apenas uma parte da revelação escriturística. Somente depois, quando todos os livros foram reunidos num só volume, terminou o que em parte conhecemos por Atanásio em 367 d.C. Todavia, esse grande momento foi também confirmado pelo cânon bíblico realizado no Sínodo de Hipona e de Cartago no final do século IV. Se alguém disser sob inspiração, dê-me dinheiro ou qualquer outra coisa, não o escutem. Porém, se ele pedir para dar a outros necessitados, então ninguém o julgue. Se quiser se estabelecer e tiver uma profissão, então que trabalhe para se sustentar. Porém, se ele não tiver profissão, proceda de acordo com a prudência, para que um cristão não viva ociosamente em seu meio. Se ele não aceitar isso, trata-se de um comerciante de Cristo. Tenha cuidado com essa gente. Didaque,
1997, página 18. Colaboração: Eurias Rodrigues Carneiro.